encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. Seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Boa noite, queridos irmãos. Certamente, para aqueles que usufruem do benefício, da graça de poder falar com Deus, cantam esse trecho. Falar com Deus é um privilégio, sabendo de fato que em todo tempo, em qualquer lugar, o nosso Deus ele está pronto para ouvir a voz dos seus servos, dos seus filhos. Abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 139, o livro de Salmos, número 139. A partir do verso 7. Leremos até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Para onde me ausentarei do teu espírito?
para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará, me susterá. É de fato um privilégio para nós termos a presença do nosso Deus. Mas não são poucas as vezes que na nossa jornada de caminhada com Cristo, que nós às vezes nos sentimos perdidos, sem saber como é que o Espírito do Senhor, Ele nos auxilia, como é que Ele nos treina, como é que Ele nos conduz naquele momento em que estamos vivendo de maneira específica, naquele recorte, naquele cenário que Deus está nos dando. Então, não são poucas as vezes que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e nos lembrar que não tem como nos ausentarmos da sua presença. Vamos então ter uma palavra de oração com a irmã Lívia, adorando ao Senhor e rogando as suas bênçãos e a sua graça sobre esse tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai. Que privilégio, Senhor, poder falar com o Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos na tua casa e para aprender mais uma porção da tua palavra. Te agradecemos por cada família aqui representada, ó Deus. Suplicamos ao Senhor que o Senhor venha falar ao nosso coração e dar-nos, Senhor, o entendimento do que é o melhor para nós, ó Deus. Perdoa, Pai, as nossas faltas. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantar ao Senhor, hino de número 74, sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no
livro do profeta Isaías, capítulo 11. Leremos apenas o verso 2. Isaías, capítulo 11, apenas o verso 2. E eu quero chamar você a ler juntamente comigo, em uma só voz. Isaías 11, verso 2. Vamos juntos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui o profeta Isaías está sendo conduzido pelo próprio Espírito de Deus para ver e falar sobre o dia que o Espírito Santo desceria sobre Cristo Jesus no dia do seu batismo. E é esse mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, que nós recebemos quando nós somos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Ele nos dá conhecimento, entendimento, fortaleza, mas também temor do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar a Ele, quão formoso Ele é. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A igreja pode se assentar. Temos mais uma palavra de oração, pedindo ao Senhor para que nos abençoe nesse instante. Querido Pai, nosso amado Salvador, Cristo Jesus, ó Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, porque como lemos no Salmo 139, os Teus filhos não podem se ausentar da presença do Santo Espírito, o doce Espírito do Pai. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque não é conforme nós queremos ou fazemos, mas é o Senhor quem realiza essa obra maravilhosa
de nos manter firmes, buscando, ativos ao Senhor, o teu conhecimento, o temor do Senhor e a obediência. Que nesse tempo de meditação e reflexão da tua palavra, que o Senhor possa derramar sobre mim, sobre a igreja, não apenas conhecimento, Pai, mas também, Senhor Deus, o Senhor possa despertar os nossos afetos, o Senhor possa despertar as graças que o Senhor já derramou em nós, na obra de Cristo Jesus, para que nós saiamos aqui hoje mais dispostos e com um coração fervoroso para buscar o Senhor em oração. Em nome de Jesus, amém, amém. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e nós estamos numa jornada de alguns estudos e estamos na terceiro momento dessa série de estudos bíblicos, Igreja que Ora, Vivendo no Espírito em um Mundo Sem Vida. E temos sido provocados por algumas histórias que nos contam sobre oração, ou às vezes alguns exemplos sobre como orar, mas também temos buscado uma fundamentação bíblico-teológica para a doutrina da oração. Sim, talvez você que já esteja na igreja há tanto tempo, nasceu num lar evangélico, orar sempre foi algo normal, que sempre aconteceu dentro de seu lar. E você ia para a igreja e orava porque sempre se ora. Mas talvez a compreensão daquilo que vem a ser o entendimento bíblico, mas também na ótica da nossa teologia, do que vem a ser a doutrina da oração. E nós estamos nos aproximando desse tema, usando algumas referências, como documentos da nossa confissão, como também alguns teólogos que tratam sobre o assunto, mas não fugindo em nenhum momento daquilo que a Bíblia, em toda a sua extensão, Antigo e Novo Testamento, nos apresenta quanto à oração e essa prática tão preciosa para aqueles que estão caminhando com Cristo Jesus. E ao final, nós temos algumas práticas para que nós possamos, pela graça do Senhor, assumir e viver e ver as nossas almas avivadas nessa prática da oração, nesse exercício, mas também na nossa vida diária. Então, eu quero trabalhar hoje o nosso terceiro tema, orando com a ajuda do Espírito Santo. E esse texto de Romanos 8:26 será o texto chave da nossa meditação, porém, não estamos aqui fazendo exposições bíblicas. Como falei, estamos fazendo uma análise bíblico-teológica. Então, a gente tem passeado pela Bíblia em alguns versos no Antigo Testamento, outros versos no Novo Testamento, e dali extraindo a compreensão desse estudo. E eu quero hoje começar esse estudo falando sobre um exemplo de oração. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ter convivido com pessoas que são fervorosas na prática da oração. Nossas irmãs da SAF normalmente são conhecidas como mulheres que oram. Mas talvez na sua casa você tenha a experiência de ter tido um pai, um tio, a sua própria mãe, como um exemplo, um modelo de oração. Mas às vezes essa não é a realidade da maioria. Às vezes você só vai ter contato, de fato, com a oração lá dentro da igreja, numa reunião de oração, quando você consegue participar. Às vezes com a oração que é feita nos cultos dominicais, na escola bíblica. E termina que a nossa compreensão de como e o que nós temos à nossa disposição para fazermos orações corretas, convenientes às Sagradas Escrituras, nos é perdido porque nós não temos esses exemplos. Eu quero trazer aqui uma oração e eu peço a sua atenção
é uma oração que é registrada num livro chamado Vale da Visão. É uma coletânea de orações puritanas. Então, escute bem a oração que esse homem há muito tempo fez atrás. Ó Deus, Espírito Santo, Tu que procedes do Pai e do Filho, tem misericórdia de mim. Quando te movias sobre o caos, nasceu a ordem, a beleza vestiu o mundo, brotaram os frutos. Move-te, peço, sobre o meu coração desordenado. Retira as fraquezas dos meus desejos indisciplinados e das concupiscências odiosas que habitam em mim. Dissipa as névoas e trevas da incredulidade. Ilumina minha alma com a pura luz da verdade. Torna-a perfumada como o jardim do paraíso, abundante de todo bom fruto, bela de uma graça celestial, brilhante dos raios da luz divina. Cumpre em mim a glória dos teus ofícios divinos. Sê meu confortador, luz, guia e santificador. Toma as coisas de Cristo e mostra-as à minha alma. Que por ti eu possa diariamente aprender mais sobre o amor, a graça, compaixão, fidelidade, sobre a beleza de Cristo. Conduze-me à cruz e mostra-me suas chagas, a natureza odiosa do mal, o poder de Satanás, que eu possa ver meus pecados como os cravos que o transfixaram, as cordas que o amarraram, os espinhos que o rasgaram, a lança que o perfurou. Ajuda-me a encontrar na morte de Cristo a realidade e imensidão do amor dele. Abre a mim os maravilhosos compêndios de verdade, contidos em seu está consumado. Aumenta a minha fé no conhecimento claro da propiciação obtida, expiação completa, satisfação feita, culpa eliminada, minha dívida paga, meus pecados perdoados, meu ser redimido, minha alma salva, o inferno vencido e os céus abertos, a eternidade feita minha. Ó Santo Espírito, aprofunda em mim estas lições salvadoras, escreve-as no meu coração, para que a minha caminhada seja odiar o pecado, fugir dele e amar a Cristo, e que eu não caia nos artifícios que o diabo usa para me seduzir ou enganar. Queridos, eu quero iniciar afirmando que a oração é um exercício que foi planejado por Deus, antes de tudo, para que a alma do servo de Deus expresse com as suas próprias palavras aquilo que o seu coração está cheio. No entanto, queridos irmãos, nós vamos orar com palavras que convêm apenas quando nossas palavras forem guiadas pela palavra que expressa a verdade de Deus. Por mais que nós tenhamos que buscar certa espontaneidade na expressão de palavras próprias diante do Senhor, as nossas orações, elas vão certamente expressar do que o nosso coração está cheio. E talvez essa seja uma pergunta. As suas orações, o que ela tem mostrado, ou o que elas têm mostrado que o seu coração está cheio? Certamente, uma oração como essa que nós lemos agora para introduzir, ilustrar esse momento de estudo, ela nos mostra como a oração pode ser recheada da palavra quando iluminada pelo Espírito de Deus. Sim. E eu quero pensar com você essa noite como, então,
o Espírito, ele nos ajuda, ele nos auxilia a orar corretamente. E eu quero fazer isso pensando com os irmãos em 3 argumentos para responder essa pergunta: como o Espírito nos ajuda a orar? Como é que o Espírito nos ensina a orar biblicamente? Sim, porque como já vimos anteriormente em estudos passados, você pode estar expressando a sua oração, mas não está orando conforme a Bíblia nos ensina e nos mostra, não apenas numa oração do Pai Nosso, não apenas numa oração dita e cantada no livro dos Salmos, mas também, queridos irmãos, nós podemos pensar em alguns argumentos que a própria palavra de Deus nos aponta para nós construirmos uma percepção, mas também afetos mais calorosos no que diz respeito à vida e o exercício de oração. Então, o primeiro argumento que eu quero trazer aqui essa noite é que, por causa de nossas fraquezas, nós não sabemos orar como convém. E para isso eu quero olhar com você o texto de Romanos 8:26, que será o texto-chave de toda a nossa meditação, apesar de irmos também em outros textos. Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja, a expressão que eu quero destacar desse verso é: nos assiste em nossa fraqueza. Há alguns pressupostos que nós precisamos entender quando nós olhamos para essa porção das Sagradas Escrituras. A falta de reconhecimento das nossas próprias fraquezas é um dos maiores pesos que nos atrapalha de nos exercitarmos na oração. Não são poucas as vezes que eu e você oramos motivados pelo formalismo religioso, o que nos leva, por vezes, a orações automáticas, desestimuladas, orações sem fervor e sem espiritualidade. Talvez, nesse momento em que você esteja vivendo da sua jornada, talvez você esteja experimentando algo assim. Talvez as suas orações, elas estejam dentro do mecanicismo religioso. Eu oro porque eu preciso, como crente, orar. Certamente, nós devemos orar por causa da obrigação que temos. Mas como nós falamos aqui de início, a primeira afirmação que fizemos, a oração ela foi feita pelo nosso Senhor para que os seus servos se exercitem num relacionamento crescente, progressivo, que se desenvolva no que diz respeito à nossa salvação. Essa dificuldade que nós temos, ela é consequência, queridos irmãos, das nossas fraquezas, da nossa fraqueza espiritual, a qual ainda está presente na vida do crente. Cada um de nós tem desafios diários para serem lutados contra a sua própria carne. Eu e você não precisamos de inimigos externos, apesar de tê-los, o mundo, Satanás, mas nós mesmos, como o apóstolo Paulo nos lembra, nós mesmos somos, em nossa carne pecaminosa, inimigos do Espírito que habita em nós. João 16, dos versos 8 a 9, você vai lembrar bem porque é um texto conhecido. Ele nos diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado
E um pouco mais à frente, no verso 9, ele diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Essa situação é Jesus tendo uma conversa direta com os discípulos. E nesse momento, Jesus está indo em direção a Jerusalém, o momento em que ele vai ser entregue por Judas aos mestres da lei, aos escribas, e naquele momento ele vai ser morto por causa dos nossos pecados. E nesse caminho, nós ainda vamos observar alguns outros textos. É um caminho que Cristo fala demais sobre a ação do Espírito sobre os discípulos de Cristo. E uma das coisas que Cristo fala, que nós acabamos de ler, é que o Espírito no seu ministério, ele nos conduz a uma percepção do nosso próprio pecado. E ele explica o que é esse pecado. É o pecado da incredulidade. É uma luta que eu e você, queridos irmãos, temos diariamente. Porque por mais que eu e você já tenhamos sido comprados pelo sangue de Cristo Jesus, por mais que o sangue de Jesus, de uma vez por todas, ele tenha efeito eterno sobre a sua salvação, ainda assim, habita em nós a miserabilidade do pecado. E nós temos em nós uma luta que ela é travada todos os dias, que é da nossa carne contra o Espírito. Lá em Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, disse: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja, há uma guerra que ela está acontecendo na vida de todo aquele que crê e professa Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir do momento que os seus olhos são abertos, seus ouvidos são destampados, o seu coração é sensibilizado para o nosso Senhor Jesus Cristo, você passa a olhar para o seu pecado e a percebê-lo. Nós temos uma natureza natural, humana, que ela nos faz constantemente virar as costas para o nosso Deus. Isso é o que nós chamamos de incredulidade. E é esse pecado, essa natureza, que faz com que você ande nesse mundo para longe de Deus. Mas salvos em Cristo Jesus, nós temos uma nova natureza que está voltada para Cristo, está voltada para as bênçãos do Evangelho, está voltada para o próprio Deus, que o apóstolo Paulo lá em Efésios vai dizer que é o novo homem criado em Cristo Jesus. O que ele quer? Qual é o desejo do novo homem criado à imagem de Cristo Jesus? Ele almeja o próprio Deus. E isso faz com que ele busque as bênçãos, os quereres do próprio Senhor. E essa luta de incredulidade e fé é algo que nós só vamos ser separados dela ou quando morrermos, ou quando o nosso Senhor fender os céus e descer para buscar a sua igreja. Mas até lá nós temos a necessidade de uma firme convicção de que a nossa natureza humana, ela está diariamente lutando contra a vontade do Espírito de Deus. Porém, de igual modo, querido irmão, esse texto de Gálatas, esse texto de Romanos, esse texto de João,
ele nos encoraja a perceber que nós temos o Espírito de Deus lutando a nosso favor. O Espírito de Deus, ele luta a favor da tua santificação. O Espírito de Deus, ele está diariamente guerreando contra o pecado que habita em você, para que você tenha uma comunhão crescente com o nosso Senhor. Isso, queridos irmãos, nos leva para o nosso segundo argumento. Como então o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas? Não está passando? Para mim parou de passar aqui, pastor. Para frente. Pode passar para frente. Então, como que o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas? O argumento que eu quero trabalhar então é que o Espírito nos habilita a saber por quem, por quais coisas e de que modo devemos orar. Mas veja, agora, hoje, eu quero refletir sobre como nos é revelado nas Escrituras o modo como o Espírito habilita o crente para que nós, em estudos posteriores, na sequência, nós possamos pensar sobre como nós devemos orar, por quem orar, por quais coisas devemos orar. Então, esse argumento eu quero subdividi-lo em 3 partes. Então, peço a sua atenção, que ele diz assim: o anseio e as promessas sobre o Espírito de Deus. Essa é a primeira parte que eu quero notar com os irmãos, olhando para os textos de Números, dos textos de Salmos e também de Ezequiel. O texto de Números 11, 29 nos diz que, porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Talvez essa passagem ela seja, de certa forma, intrigante para você, na sua leitura individual. Mas é interessante nós notarmos, olhando para ela, que havia nos antigos, nos nossos patriarcas, os patriarcas da igreja, um anseio sobre essa promessa da habitação de Deus com o seu povo, a tabernaculação de Deus com o seu povo. Observe bem, querido irmão, lá no Éden, antes do pecado, havia uma conexão, um relacionamento direto com o próprio Deus. Na viração do dia, o Senhor descia para ter um momento de oração, de conversa com Adão e Eva. Acontece que com o pecado, o homem e a mulher se distanciaram, a comunhão foi quebrada. E aí, a história nos conta que o povo de Israel foi redimido, resgatado, um novo povo foi feito para Deus, e esse povo agora tinha contato com Deus quando ele descia no Monte Sião. E naquele lugar, Deus fazia com que a sua presença estivesse no meio do seu povo. E foi naquele momento que Deus deu do seu Espírito para Moisés. E aqui já, em momentos mais à frente, um momento em que Moisés está obedecendo uma ordem de Deus, de estabelecer os anciãos entre os judeus, entre os hebreus. Naquele momento, Deus iria distribuir do Espírito que ele deu para Moisés, para esses anciãos. Acontece que, naquele momento, 70 de 72 estiveram presentes lá na congregação. 2 continuaram lá no arraial. E naquele momento que o Espírito de Moisés, que é o Espírito de Deus,
é derramado sobre aqueles homens, os 2 que estão no arraial, que estavam com o nome contado entre os 72, também recebem do Espírito e passam a profetizar lá em suas casas. E alguém vem correndo até Moisés e diz assim: Moisés, Moisés, tem gente lá profetizando no arraial. E não pode. Eles não são da tua parte, Moisés. E aí Moisés fala exatamente isso: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Veja, esse anseio para que o Espírito de Deus estivesse dentro do seu próprio povo, é um anseio que nos segue desde o Éden. É um desejo de uma proximidade, de uma reunião, de uma reconciliação, da qual Paulo vai falar lá em Coríntios, que nós estamos reconciliados com Deus. O Salmo 143, o verso 10, ele nos diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Veja que a poesia hebraica, a poesia divina, registrada nas Sagradas Escrituras, nos fala sobre esse clamor que já havia por esse ensino prático da vontade de Deus através do Espírito. Ele clama para que o Espírito o guie em terreno bom, plano, para que ele conheça a vontade de Deus. Nós temos, queridos irmãos, certamente com esses textos, uma noção sobre o que acontecia e o que se passava na mente dos nossos patriarcas. Mas, como é que o Espírito habilita o servo de Deus a viver a sua vontade? Isaías 59, 21, nos diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Queridos irmãos, aprendemos no Antigo Testamento já que o Espírito do Senhor nos habilita e nos conduz à palavra de Deus. Milagrosamente as faz permanecer em nossos lábios e nos ajuda a falar palavras diante do próprio Deus com a sabedoria divina, com a sabedoria da própria palavra do Senhor. Olha o que diz Ezequiel 36, 27. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36, 27. A palavra do Senhor lá diz assim: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Desde o Antigo Testamento nós temos promessas claras de que o Espírito seria derramado sobre os crentes. E os efeitos disso, queridos irmãos, é que os crentes aprenderiam a guardar a palavra do Senhor, aprenderiam a cumprir a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para os livros históricos, como Juízes, Samuel, Crônicas, o livro dos Reis, nós notamos uma sequência de constantes desvios e retornos à palavra do Senhor. Constantemente, isso acontecia com o povo de Deus, o povo que recebeu as alianças, o povo que recebeu a palavra de Deus, as profecias, as promessas. Mas era esse mesmo povo que de tempo em tempo
se distanciava por causa das suas fraquezas. E nesse momento, com o povo de Israel no exílio, lá na Babilônia, Ezequiel profetiza dizendo: eu não mais vou esperar com que esse povo tenha um coração firme em mim. Eu derramarei o meu espírito. É o que disse o Senhor. Essas são promessas, queridos irmãos, que permeavam a espiritualidade do povo do Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós notamos que Jesus Cristo ensina sobre o ministério do Espírito. Abra sua Bíblia lá em João 7,37. Veja bem o que diz. O que Cristo já está olhando para trás e afirmando aqui agora diante dos seus discípulos. João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí no verso 39, João ele abre uma nota de explicação. Veja comigo. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Perceba, Cristo começa a ensinar sobre a doutrina do derramamento do Espírito Santo. Só que ele está ensinando conforme aquilo que já havia sido prometido e revelado no Antigo Testamento. E aqui nesse momento, Cristo começa a informar aos seus discípulos que eles deveriam aguardar com ansiedade esse ministério que iria progredir no ministério que ele mesmo havia iniciado. João 14,17, texto também muito conhecido, nos fala que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ainda no mesmo capítulo, verso 26, Jesus fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ora, isso aqui, querido irmão, é uma teologia bíblica do que vem a ser o ministério do Espírito de Deus. Observe, eu quero notar com você que Cristo já ensina de maneira muito mais amplificada, muito mais clara do que as sombras e as nuvens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, sobre o que é o ministério do Espírito Santo. Mas ainda aqui nos dias de Cristo, a palavra está nos afirmando sobre um acontecimento que ainda está para acontecer, mas que esse Espírito, que é traduzido para nós aí, é escrito como Consolador, mas nós também poderíamos traduzir esse texto como aquele que nos exercita na figura de um treinador, de um personal trainer. O Espírito é aquele que vai nos treinar na palavra. É isso que ele diz: fará lembrar de tudo que vos tenho dito, da palavra de Cristo. E veja se isso não tem tudo a ver com o que Cristo fala no seu último ensinamento. Em Mateus 28, quando ele fala: vão aí por todo o mundo, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão ensinar às pessoas o que eu ensinei a vocês. Mas quem iria lembrar os discípulos, os apóstolos? É o Espírito de Deus. Ele iria revelar, inspirar os apóstolos com a santa palavra de Cristo. Queridos irmãos, nós não temos novas revelações após isso.
mas nós temos a iluminação das nossas mentes na mesma palavra que alcançou e preencheu o coração dos apóstolos. Mas há uma última parte desse argumento que eu quero trabalhar com os irmãos. É a expectativa dos antigos e a certeza de Cristo. Veja, essa certeza de Cristo era de que o ministério do Espírito de Deus seria muito mais especial, ele seria muito mais pessoal, pois o próprio Deus passaria a habitar dentro do seu povo. Veja, querido irmão, às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e nós nos impressionamos com aquilo que foi revelado e que de fato é impressionante. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus habitou no monte, Deus habitou dentro de uma tenda, Deus habitou dentro de um templo, mas até então Deus não tinha habitado dentro do seu povo. Lá em Lucas 17, Cristo adverte os discípulos dizendo assim, vejam, vai chegar um dia que vão dizer que o reino dos céus está ali, está acolá. Eu, porém, vos digo, o reino dos céus está dentro, em vós. É o Espírito habitando pessoalmente, a terceira pessoa da Trindade habitando em nós, queridos irmãos. Isso é de uma grandiosidade, isso é de um milagre surpreendente, é muito superior a tudo que já havia sido revelado, tudo que já havia acontecido, porque é o ministério de Cristo sendo completo, cada dia, diariamente, com a presença do Espírito, dentro do seu povo. João 16, 7 nos diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Queridos irmãos, nós recebemos o dom do Espírito Santo, e isso nos habilita a conhecermos a Deus, nos habilita a lutar contra o pecado e a viver uma vida prática, vivida, de oração. Eu e você precisamos ter a nossa fé renovada em verdades básicas e elementares. Aquilo que no ministério infantil as tias e os tios cantam, se você quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Querido irmão, não tem para onde ir, a espiritualidade cristã ela se resume em nós conhecermos ao nosso Deus, experimentá-lo na sua palavra, e quem tem o ministério de executar essas graças, lhe habilitar a uma busca fervorosa de lutar contra o pecado e lhe fazer revestir-se do novo homem criado à imagem de Cristo, é o Espírito que já habita em nós. Veja, é muito mais uma questão de fé, é muito mais uma questão, querido irmão, de nós crermos que nós somos fracos, mas ao mesmo tempo que nós temos o auxílio do Espírito Santo. Ou seja, amado irmão, nós já temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa diante do nosso Deus. E o último argumento que eu quero falar, como prometi, é o argumento de que o Espírito opera em nossos corações, preste bem atenção, despertando as nossas percepções, afeições e graças que são próprios ao exercício da oração
bíblica. Eu quero explicar isso aqui com base apenas em um texto. Ele está ali na tela. Salmos de número 80, verso 18. Guarde essa porção de uma oração que é poderosa, querido irmão. Guarde um verso como esse. E preste bem atenção que diz a palavra do Senhor. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Veja, irmão, no ministério do Espírito são avivadas as nossas percepções, nossos desejos e os benefícios doados a nós pela obra de Cristo Jesus. E eu quero ver o efeito e o que vem a ser essa ação do Espírito na minha e na sua percepção, nos nossos afetos e também nas graças que nós já recebemos. Veja, em nossas percepções, o Espírito, ele nos habilita a percebermos e entender itens da verdade para que possamos orar como convém. Por exemplo, orar guiados por porções da palavra de Deus. Por exemplo, participar de estudos sobre oração. Qual é o intento do Espírito de Deus em lhe guiar em todos os desígnios de Deus, como o apóstolo Paulo falou, que ele não deixou de fazê-lo entre a igreja? Queridos irmãos, é para que eu e você possamos ter as nossas percepções avivadas. E aqui nós estamos falando do modo de pensar. É como eu e você pensamos. Como eu e você vamos pensar de acordo com a palavra. Sendo guiados pelo próprio Espírito à palavra. Mas também em momentos de pregação, momentos de estudos que tratem sobre o esclarecimento dessa própria doutrina, da relação das Sagradas Escrituras com a oração. Queridos irmãos, é que o Espírito fez com você vindo para cá hoje. Percebe? É uma ação que ela já está em curso. O Espírito de Deus, ele está avivando as tuas e as minhas percepções. Mas o nosso argumento não fala apenas das percepções, fala também dos nossos afetos. E com afetos eu quero dizer sobre os sentimentos e desejos que o Espírito Santo anima em nossos corações. Sim, porque faz parte, querido irmão, do seu ministério, avivar, para que nós oremos como convém. E como que ele faz isso? Aumentando, querido irmão, o nosso amor por Deus. Fazendo com que a ação de graças a Ele brote dos nossos lábios. Fazendo com que o desejo de que o seu nome seja glorificado e que seja feita a vontade dEle aumente dentro do seu coração. Então, o Espírito já está agindo em você, mas Ele quer desenvolver mais isso. É assim que o Espírito nos auxilia, é assim que Ele nos vivifica. E por último, querido irmão, Ele também aviva as graças que já nos foram concedidas pela obra de Cristo Jesus. Com graças eu quero falar sobre os benefícios. Nós temos privilégios quando nós somos unidos misticamente com Cristo Jesus. Quando o sangue de Cristo Jesus nos reveste e nós passamos a ter comunhão com Ele, há algumas graças que nos acompanham. Os frutos do Espírito, por exemplo, humildade, mansidão. Veja, o Espírito de Deus, ele aumenta isso em você.
na medida que o seu coração é conduzido pelo Espírito, é vivificado pelo Espírito, na fé que Ele mesmo já te concedeu. A você ter persistência, que vai te capacitar a passar por obstáculos que talvez você esteja vivendo hoje, e que talvez inclusive seja o motivo que te trouxe à igreja depois de tanto tempo sem vir. É o Espírito que age assim em nós. Esse é o trabalho do Espírito, em vivificar corações fracos, carentes do auxílio do Santo Espírito. E para que eu e você tenhamos as nossas almas avivadas, eu quero lhe chamar, em primeiro lugar, a exercitar o exame de si mesmo, para ter uma melhor percepção de suas fraquezas. E certamente, querido irmão, isso vai lhe conduzir a clamar pelo auxílio do Espírito. Veja, é quando eu e você temos uma nítida compreensão, quando nós somos conduzidos pelo ministério do Espírito a perceber as nossas fraquezas, que nós mais clamamos pelo auxílio dele. E para isso, querido irmão, verifique com frequência a sua quebra dos 10 mandamentos. Sim, aqueles 10 mandamentos, eles não são mais o meio pelo qual eu e você vamos nos apresentar justos perante Deus. Não. Mas aqueles 10 mandamentos, eles são válidos. A lei do Senhor é válida para mim e para você, para um autoexame, para que você possa ter as suas percepções das suas fraquezas realçadas aos teus olhos. E talvez faça muito tempo que você não tenha pego os 10 mandamentos e meditado neles. E às vezes é difícil, depois de tanto tempo sem meditar, sem usar as próprias ferramentas que o Senhor nos deu. E talvez eu e você precisamos de alguns auxílios. Pegue então, querido irmão, explicações sobre os 10 mandamentos. Nós, presbiterianos, temos um documento que é muito caro e válido para esse exercício. Perguntas que tratam sobre os 10 mandamentos no nosso Catecismo Maior de Westminster. Observe a descrição que ali faz de cada uma das faltas que ali são expostas em cada um dos 10 mandamentos. E certamente o seu coração vai examinar as fraquezas com que você tem vivido. E isso, pela graça de Cristo, pelo Espírito que habita em você, você vai clamar pelo auxílio de Cristo Jesus e você vai ser vivificado. Ao ler passagens da Bíblia, busque refletir se elas indicam algum pecado cometido por você. Vá com frequência para as listas paulinas de pecados, como Gálatas 5, 19 e 21, que fala sobre as obras da carne. Vá a 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vá a Colossenses 3, 5, 9, que nos fala sobre a roupa que nós devemos nos despir do velho homem. Vá até a lista de Tiago 4, de 11 a 12. E querido irmão, você vai ter as suas percepções sobre a sua fraqueza avivada. E pela graça de Deus, isso vai te conduzir até Cristo. Em segundo lugar, ore as palavras da Bíblia. Nós temos um livro inteiro de salmos que foi inspirado por Deus. E nós precisamos, queridos irmãos, usar das ferramentas que o próprio Deus nos concedeu em sua palavra. E precisamos, de modo especial, memorizar porções das Escrituras e usá-las em nossas orações. Por isso Cristo fez com que 150 salmos fossem escritos, para que na memória do seu povo pudesse estar registrado. Mas não só na memória, canções, orações têm o poder de levar a palavra até os nossos afetos, até os nossos sentimentos. O livro dos Salmos não se trata de um compêndio de teologia,
de doutrinas ali expostas. Não. É um livro que exercita os nossos sentimentos, os nossos desejos, a voltar toda a nossa atenção, em todas as circunstâncias, para Deus. Querido irmão, como que o Espírito vai auxiliar você na sua oração? Enchendo o seu coração da palavra, te ensinando a lembrar da palavra. Leia a palavra. E por último, creia e suplique para que o Espírito de Cristo vivifique suas percepções, seus afetos e as graças concedidas na obra de Cristo. E dessa forma, queridos irmãos, vamos cantar um cântico, Salmo de número 40, que foi posto por nós em uma boa métrica pelo grupo VPC, Vencedores por Cristo. Vamos nos colocar de pé e cantar ao Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor